Bebês, bora lá. Pele e faneiras, tá? Ó, primeiramente, olhem pra cá. Aqui eu coloquei um desenhozinho, né? Um garotinho, as costas dele. E aqui é como se fosse com zoom, né? Aumentado. A pele. A pele, tá? Não é mais tecido, tá? Pele é um órgão. Então, toda vez que meus amores forem estudar órgãos, né? Em histologia, vocês têm que lembrar que um órgão, ele é conformado por tecidos. Então, na pele, vocês não vão só ver, é o epitélio, é um conectivo, é um especializado. Não. A pele, ela é um órgão. Se ela é um órgão, ela é um conjunto de tecidos. Então, na pele, meus amores vão ver que tem um epitélio, né? Tem uma membrana basal, tem um conectivo, denso, irregulado, laxo, tem músculo, tá? Tem adiposo. Então, a pele, que é um órgão, tá? A partir de agora, no segundo parcial, vocês vão estudar os órgãos, os sistemas, que nada mais são que agrupações de tecidos, tá? Que é o que a gente estudou no primeiro. Então, olha só. A pele é um órgão que recobre a superfície do nosso corpo, né? Que delimita o meio ambiente. Se você pegar, é a nossa principal barreira, tá? Contra os micro-organismos. Ela protege todo o nosso corpo, nossos vasos sanguíneos, de qualquer estrutura tóxica, micro-organismo, coisas que estão aqui por fora, né? E se você pegar, a gente às vezes nem olha com tanto amor assim, para nossa pele, mas a nossa pele, bebês, é o órgão de maior tamanho. Então, assim, não é o coração, não é o pulmão, não, é a pele. Porque a pele tá aqui, ó, a pele tá aqui, a pele tá aqui, a pele tá aqui, entendeu? E pele é um órgão. Então, se você pegar a pele, ela tem mais ou menos 5 quilos do nosso corpinho, tá? Dependendo, vocês vão ver que é 2 vezes, é a metade do peso normal de uma pessoa, tá? Quando você pega uma pessoa de 70 quilos, ela tem 5 quilos, tá? Então, quando você pega a pele, isso é de característica, tá? E divide ela, classifica ela, vocês vão ver que elas têm 3 camadas, tá? Então, a nossa pele, primeira coisinha importante já. A gente não começou a aula ainda não, tá só conversando sobre a vida. Você pegar a pele, ela é dividida em 3 capas, tá? A gente tem essa capa mais superficial, ó, olha pro desenhozinho, que é a chamada epidermis, que é o que a gente estudou lá em tecido epitelial, a gente estudou só essa parte aqui. Depois a gente estudou em tecido conectivo, né? A dermis, que é a segunda capa da pele, tá? Vocês vão ver que ela tá dividida aqui, ó, mais superficial em papilar, aqui mais reticular, isso aqui a gente vai ver na aula de hoje. E lá embaixo a gente tem um tecido subcutâneo, ou seja, debaixo da cutis, debaixo da pele, que é cheio de células adipocíticas, tá? É um tecido que a gente guarda energia, chamada hipodermis. Por aí vocês vão ouvir também hipodermis ou tecido subcutâneo ou panalículo adiposo, tá? É a mesma coisa. Os 3 nomes dá no mesmo, tá? Então, quando pergunto para você, como se classifica a pele? Como é que se classifica a pele, gente? Como é que está dividida a pele? Em epidermis, tecido epitelial, em dermis, tá? Tecido conectivo, e hipodermis, que é tecido adiposo. Raíssa, e tecido muscular, tecido sanguíneo, que tu falou que vai estar tudo aí? Vai estar todos aqui, gente. Só que são estruturas, são vasozinhos que recobrem até a dermis, não chega na epidermis. Depois, meus amores, vão ver que tem vários nervos. Esses nervos são nervos do sistema nervoso, tá? E tem vários músculos, principalmente ao redor do pelo, ó, né? Que é o músculo erector del pelo, que faz parte do tecido muscular. Então, a pele, que é um órgão, ela tem todos esses tecidos que a gente nombrou aqui, tá? E quando cair na prova, classificação da pele, é exatamente falar isso. Que tem a epidermis, aí dizer que tecido é esse? Tecido epitelial. A dermis, que tecido é esse? Tecido conectivo. E a hipodermis, que tecido é esse? Tecido adiposo, tá? Então, para a divisão da pele, a gente tem isso. Depois, coloquei algumas coisas sobre funções da pele, gente. Pode cair na prova também. Dentro de uma letra B, tá? Não uma pergunta geral. Pode sair sobre a pele. Letra A, como se renova. Letra B, como está contida a sua vascularização. Letra C, como está dividida, classificada. E letra D, funções da pele. Só para vocês complementar. Como eu falei para vocês, antes da gente ver aqui as funções, se você para pensar em função, você não precisa nem decorar, gente. A pele é a nossa principal barreira, tá? Imune, de defesa. A gente viu na aula passada o sistema imune. Quem é que lembra o nome da nossa defesa, que era a primeira linha de defesa? Que eram as barreiras naturais, que a gente já nascia com elas. Que eu não tinha que adaptar. Exatamente, não tinha que adaptar. Então, a pele tem várias célulazinhas que fazem a nossa defesa inata. Ou seja, vem aqui uma bactéria, por algum buraquinho, a gente se ralou, entrou uma bactéria, entrou um vírus, a nossa pele tem defesa inata, ou seja, a inespecífica. Tem células que vocês vão ver que são células CPA, e com a célula CPA, Raiz, célula apresentadora de antígeno, que essa célula não sabe que antígeno ela está lidando. Ela só vai lá, capta esse antígeno, que pode ser um vírus, um parásito, um micro-organismo qualquer, fagocita ele e tenta destruir. Tenta destruir como, Raiz? Com os mecanismos inatos que as pessoas já nascem com eles.
São várias enzimazinhas, lisoenzima, proteases que a gente tenta destruir, tá? Então, a pele, a primeira função que tem que vir na cabecinha de vocês é que ela faz a nossa defesa, né? A nossa barreira de proteção inata. Depois, meus amores, vão ver que a pele também ela funciona como reguladora da temperatura. Quem é que... Ó, quando a gente tá com muito frio, aqui em Buenos Aires, né? A gente tá com muito frio. O que acontece com nossos pelinhos, gente, da pele? Nossos pelinhos. Você fica toda assim, ó, com o pelinho bem erecto, né? A gente fala que a gente que sofreu uma piloerecção. Então, a nossa pele, ela tem vários mecanismos que regulam a temperatura. E um desses mecanismos é os músculozinhos que se contraem, tá? Da pele. E essa contração gera energia. E a energia, ela também é dada, dissipada em calor. Então, vocês vão ver que quando a gente está com muito frio, um mecanismo fisiológico do nosso corpo é os músculozinhos que estão lá na dermis, tá? Contrair. E quando contrai, o pelozinho levanta. Tá? Então, por isso que a gente fica com frio, nosso pelo fica tudo. Eu que sou igual a macaca velha, ó, cheia de pelo. Pode olhar pra mim, quando tiver com frio, meus pelos vai até aqui, ó. Entendeu? Porque isso é um tipo de regulação da nossa pele, de regular nossa temperatura, de tentar fazer calor, fazendo uma contração nesses músculozinhos. Depois, uma coisa muito interessante, gente. Não sei se na família de vocês já teve algum bebê, não sei como é, mas as vovós, sempre, né, quando tem os netinhos, elas costumam pegar os bebês e, pelo menos eu, né, minha avó fazia sempre isso comigo, minha mãe tirava até foto. E quando dava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ela saía passeando comigo assim, ó, bebês, ó, tique, de manhãzinha. Por quê? Porque diz que esse sol da manhã é um sol bom para a criança, né? Porque alguém sabe me explicar o que acontece na nossa pele? Por que de manhãzinha a gente tem que receber esse sol? Por que a gente tem que receber sol, gente? Por que a nossa pele precisa receber o sol? Vitamina D. Exatamente. Gente, eles são demais, E eles são muito também tem inteligentes. uma questão endócrina, né? Ativar a bilirrubina. Também, exatamente, Antônio. Você tá muito inteligente. Então, gente, é o seguinte: a pele, a gente pensa só a capa velha que tá aqui protegendo. Não! Na nossa pele tem várias substâncias, que na verdade são substâncias inativas, tá? Que elas se ativam quando recebe a luz solar. Ah, então meio-dia eu vou lá pra praia e não tem dermatologista no mundo que diga que eu tô fazendo uma coisa ruim pra mim. Não, gente. O sol de meio-dia, o sol de, na verdade, 10h30 da manhã até 4 horas da tarde, todos os dermatologistas falam que é um sol que os raios UV, eles são mais fortes. Então não faz bem sair pra esse horário, tá? Ao menos que você papoque protetor solar, tá? Mas o sol da manhã, que é um sol mais liviano, né? Que as nuvens estão ali, protegendo a camada de ozônio, né? É um sol, tá? Que emanta, né? Emite, sei lá, tô querendo falar chique. Emite os raios que vão atravessar a nossa pele, a nossa epidermis, e transformar algumas substâncias que tem nessa pele em substâncias ativas. Por exemplo, a nossa vitamina D. Gente, a nossa vitamina D, a gente pode receber ela de maneira exógena, tá? Que é em alguns alimentos, a gente já come o alimento na vitamina, a gente já tem vitamina D, ou medicamento. Vocês sempre que vão na farmácia, vocês veem vitamina D em potinho, não sei o que. Também é uma maneira da gente ter a vitamina D. Mas a vitamina D principal para o nosso corpo, ela é de maneira endógena, tá em mim. Mas aonde que é sintetizada a vitamina D, Raiz? Na verdade, ela é sintetizada em 3 órgãos. Primeiro órgão, na pele, que vocês vão ver já uma figurinha, mas eu tô só conversando com vocês, porque a nossa aula não começou ainda, tá? Vocês vão ver que na pele tem uma substância, calciferol, tá? Que é 7-hidroxi, não sei o que das quantas. Essa substância, ela inativa, recebe a luz solar, se ativa, porque se hidroxila um carbono. Essa outra substância vai lá pro hígado, né? Pro fígado. Ele hidroxila outro carbono, passando a 1,7 hidroxi, não sei o que das quantas. E por último, vai lá para o rinhon. E o rinhon faz o produto final, que é a vitamina D, tá? Então, a vitamina D, para ela ser vitamina D, a substância mesmo, a vitamina ativa, ela precisa passar por uma série de síntese, né? Uma série de reações. Mas o substrato da vitamina D tá na nossa pele, tá? Só para vocês saberem. E quem ativa essa vitamina D inativa na pele é os raios UV, principalmente os raios da manhã, tá? Então, por isso que é muito comum as vovozinhas pegar os bebês e fazer aquele passeio matinal para poder sintetizar a vitamina D. Aí, às vezes, a gente também, já adulto, volta lá pro Brasil e diz: eita, esse menino tá com carência de vitamina D porque não tá pegando sol nenhum. Buenos Aires é só frio. Também não é assim, tá, gente? Se a gente realmente fica só em casa e não pega sol, a gente tem um déficit de vitamina D. Isso a gente faz um exame e vai aparecer. A maioria de vocês, depois dos 3, 4 anos morando aqui, né? Que é totalmente diferente do clima do Brasil, é totalmente diferente do que a gente vive aqui do Brasil, a gente vai ter um déficit de vitamina D. Porque a gente geralmente não sai mesmo, né? Estudante que é estudando fica o dia inteiro em casa estudando, ou sai de noite, né? Que a gente adora sair de noite, tomar uma cervejinha, um negocinho, dançar, coisas que não vai ter sol, né? Mas é isso.
Outras coisas também, ó. Protege o organismo, que eu falei. Impede a perda de água, claramente, né? Porque você tem uma barreira. Excreta substâncias. Como assim excreta substâncias? Lembra que a gente viu na primeira aula, na segunda aula, na verdade, do nosso curso, que era glândulas? Vocês lembram que a gente tinha duas glândulas muito importantes que elas eram exógenas, porque elas tinham os tubozinhos em comunicação com a pele? Quais eram as duas glândulas exógenas do nosso corpo? Que é muito, muito importante. Que através dela a gente libera várias toxinas também. Sudoríparas? Sudoríparas e a outra, falta mais uma. Começa com C, termina com bácea. Sebáceas? Sebáceas. Então, puxa um setinho, acho que isso aqui tem no material, né, na minha apostila. Puxa um setinho e coloca excreta substâncias por las glândulas exógenas, sebáceas e sudoríparas, tá? Só pra você saber. Então, quando você faz exercício físico, gente, além de vocês liberarem uma série de hormonas do prazer, serotonina, nanã, vocês também excretam no suor toxinas do corpo, tá? Isso é importante vocês saberem aí. Que no suor vem água, claro, mas também vem várias toxinas, tá? Então, por isso que a pele também tem essa função de excretar substâncias. Depois, regula a temperatura, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, puxa a setinha e coloca piloerection, que é a contração do músculozinho do pelo, né? E participa da síntese da vitamina D. Aí eu circulei aqui a vitamina D, ó, só pra vocês verem. Na próxima eu coloquei o que a gente tava conversando. O sol, né, os raios V, induz na pele o substrato da vitamina D inativo, chamado 7-D-hidroxicolesterol, que passa, né, ao ígado. Esse ígado hidroxila o carbono 25, por isso que agora é 25-hidroxivitamina D3. Depois esse ígado passa essa substância para o ígado e o ígado faz outra hidroxilação, só que agora no carbono 1, tá? Aí fica 1/25 de hidroxivitamina D3, tá? E o outro mecanismo de ter vitamina D3 também, né, que a vitamina D, é através dos medicamentos, tá? Que é a sintética, a vitamina D sintética. Então tem essa vitamina, que é a vitamina normal, fisiológica, que é a endógena, tá? Dentro do nosso corpo. E tem a exógena, que é através de medicamentos e na dieta também, tá? Continuando. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente não começou a aula ainda, tá, gente? A gente tava só conversando sobre a vida mesmo. Quando a gente pega a pele, que é um órgão, vocês viram que tem várias capas, né? Como se classifica a pele? Epidermis, dermis e tecido subcutâneo. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar um por um, separadinho, que assim é mais fácil. Vamos começar pela epidermis. Bebês, a epidermis, a gente já estudou ela em tecido epitelial. Olha só, é a capa de revestimento mais externa, tá? Perfeito, é superficial. Ela tá constituída por quem é que lembra? Vai lá, aluno, sangue nos olhos. Como é que é o nome da epidermis do tecido? Estratificado, queratinizado. Exatamente. É um tecido epitelial plano, estratificado, queratinizado. Ou para o Noster, como é que ele gosta de falar? Se você é aluno do Noster, tem que saber isso aqui. Como é que é o outro nome que ele fala? Cornificado? Cornificado. Na verdade, ele nem fala queratinizado, né? Nas aulas dele, pelo menos, eu lembro que os alunos só falavam que ele falava cornificado o tempo todo. Cornificado. Devido à córnea, né? Que é uma das capas. E aí, meus amores, vão ver que dentro da epidermis, eu quero que vocês façam esse desenho agora, tá? Ou se não tiver, não sei, se tiver na apostila só completa, não sei como é que tá a apostila. Que dentro da epidermis a gente tem de 4 a 5 capas. Como assim, Raíssa? De 4 a 5 capas? É o seguinte. Dependendo da localização dessa pele, vocês vão ver que tem uma diferença no grossor dela. Eu posso ter a pele grossa, que tem 5 capas, que é a completa, tá? Mas eu tenho regiões que tem uma pele mais fininha, mais sensível, tá? Essa pele, que é a pele fina, ou pele delgada, né? Ela só tem 4 capas. Qual dessas 5 capas aqui é a capa que tem ou não tem, dependendo do grossor? Qual é a capa que ela é transitória? Pergunta de prova. Que capa é transitória em la piel? De acordo com o grossor. Capa lúcida. Essa aqui, ó, extrato lúcido. Então, o extrato lúcido, gente, ele só tá na pele grossa, tá? Então, bota uma setinha, um asterisco, só pra vocês verem, mas isso aí a gente vai estudar durante a nossa aula. Mas só digo pra vocês. Quantas capas tem a epidermis? 5. Mas às vezes 4. Mas às vezes 5. Mas tem dia que é 4. Não, não é tem dia, não. Tem zonas do nosso corpo que a gente tem uma pele mais grossa que ela tá completa aqui, ó. Tem 5 capas, tá? E quais são as capas, Raíssa? Bora lá. Uma dessas capas, gente, a gente já... Na verdade, as duas. Tanto a mais de baixo como a mais de cima, a gente já conversou delas nas aulas passadas. Agora a gente tem que saber as 5, tá? Eu tenho esse extrato aqui, ó. Que aqui no desenho tá extrato germinativo. Mas para os professores, eu prefiro que vocês falem extrato basal, tá? Então, essa capinha aqui, ó, que é a capa do extrato basal, é aquela que tá
em contato com que capinha, gente, de outra coisa que a gente via? Lembra que a gente tinha o tecido epitelial, ó, tananã, que é várias capas. E aí, em contato com a dermis aqui, ó, que é umas fibras, células, nananã, a gente tinha uma membraninha que separava. Que membraninha era essa? Membrana basal. Perfeito, membrana basal. E a membrana basal induzia as células da pele, que estava aqui em cima, ó, da epidermis que estava aqui em cima, a se proliferarem, lembra? E essa proliferação fazia a renovação celular. Como que era o nome dessa capinha aqui, ó? Estava em contato com a membrana basal. Adivinha como que é o nome dela? Basal. Basal, perfeito. Então essa daí você já sabe. A capa basal é a primeira capa que é a mais profunda, tá? Então, de interna a externa, a primeira capa é a capa basal. Depois a gente tem uma capa, gente, que é formado por células que têm forma de espinhos. Olha pra cá. Forma de espinhos, tá? Elas são bicudas, elas têm umas prolongações. Então, essa capa recebe o nome de capa ou extrato espinoso, porque as células têm umas certas prolongações que têm forma de espinos, tá? Essa capa, gente, se você parar para pensar no desenho, olha pro desenho, é a capa mais grossa, tá? Ela tem de 3 a 5 a 8 capas de célula, tá? Então, essa capa aqui, que é o extrato espinoso, é o extrato mais grosso da epidermis. Chega a ter de 5, 3 a 8 camadas de células, tá? E é espinoso porque tem essa forma de espina. Igual a gente vai estudar um por um, tá? Só tô comentando. Depois, extrato granuloso. Extrato granuloso, ele é um pouquinho mais fino, tem de 2 a 5 capas, tá? No desenho aqui tem 2. E ele recebe o nome de granuloso porque no citoplasma dessas células, vocês vão ver que tem vários grânulos. Grânulos de queratoialina, que são os precursores da queratina, tá? Então, esse extrato, ele tá formado por células que tem vários grânulos, por isso que é granuloso, tá? Depois, extrato lúcido. Gente, é lúcido. O que é coisa lúcida? Lembra da membrana basal? Ela tinha uma lâmina lúcida, né? Lúcida é porque é bem fininha, tá? As células aqui, elas já começaram a perder os núcleos, já começaram a se aplanar. O citoplasma delas são bem acidófilo, tá? Então, é uma capa que quase não se vê. Alguns autores falam que o extrato lúcido, ele faz parte, inclusive, do extrato córneo, tá? Mas eu quero que vocês saibam que são 5 capas, que o lúcido existe e tá ali, tá? Só que ele é lúcido porque as células já começaram a perder o núcleo, tá? Já estão cheias de queratina, já não dá para ver mais citoplasma, já não dá para ver mais nada, por isso que recebe esse nome de lúcido. E por último, a última capa que a gente conversou também na aula sobre epidermis, né, sobre epitelial, é o extrato córneo. Nesse extrato córneo, não tem mais nenhuma célula com núcleo, todas as células não têm mais uniões entre elas, elas estão se descamando. Por quê? Porque elas estão totalmente queratinizadas. Aqui tem um pouco de queratina de amarelinho, não sei se vocês estão vendo. Então, esse extrato córneo é o último extrato, que é o extrato que já está se descamando. Não tem mais união desmossoma entre as células. Elas já estão o quê? Se perdendo. Você passa assim o sabonete, você passa assim, já perdeu o extrato córneo. Só que está em constante renovação. Então, todo momento, as células do extrato basal estão se multiplicando, passando por espinoso, do espinoso passando para o granuloso, do granuloso passando para o lúcido e formando novamente o extrato córneo. Por isso que a pele nunca fica sem esse extrato aqui, ó. Porque é uma renovação constante, tá? Mas o extrato córneo, que é o último, mais superficial, ele está em constante descamação, tá? Isso, meus amores, todo mundo entendeu? Então, essas são as capas, tá? Essas são as capas da epidermis. Pergunta de prova. Quais são as capas da epidermis? De interno a externo, toma cuidado. Ou de externo a interno. Tipo, o professor pode perguntar de superficial a profundo, de profundo a superficial, e aí você pode se enganar, tá? De superficial a profundo, meus amores, tem que começar falando do extrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso e germinativo, tá? De interno a externo, você tem que lembrar, isso aqui é o mais interno. Então, você tem que botar na sequência germinativo, que é a basal, tá? Espinoso, granuloso, lúcido e córneo. Depende do que o professor está perguntando. Então, bora lá. Bora ver extrato por extrato. Eu quero adentrar em cada uma dessas capas para a gente ver o que acontece nela. O extrato basal, como eu falei para vocês, olha só. Ele é conformado pelas células mais basais, que estão em contato com a membrana basal, que seria essa aqui que eu estou desenhando, tá? Que a membrana basal faz o limite, né, da epidermis e a dermis. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Que o extrato basal, gente, ele está em constante proliferação. É o que a gente vai ver agora. Oh, meu Deus. Olha só. Está composto por uma só capa de célula. Isso é muito importante vocês entenderem que é só uma capinha de célula, tá? Que conecta a epidermis com a dermis.
E que abaixo deste extrato basal, eu tenho a nossa membrana basal. Por isso que é extrato basal. E outra coisa, o que ocorre nesse extrato? Pergunta de prova. O que ocorre nesse extrato? Conta a coisa mais importante que acontece aí. Proliferação celular? Exatamente. As células do extrato basal, gente, são células que estão em constante G1. O que era o G1 mesmo? Era o início do ciclo celular, né? Então, se elas estão em constante G1, elas logo estarão em G2, em S, mitose, meiose. Então, são células que a gente chama de células madres, tá? Células que têm a proliferação, tá? A capacidade de fazer mitose. Então, é a capa que gera essa proliferação, ativas mitose. Perfeito. E como que é o nome, Raíssa, dessa célula? Essa célula aqui, tudo bem, o extrato, a capa é basal. Mas como que é o nome das célulazinhas que estão no extrato basal? Quem é que sabe, gente? Vai aparecer aqui. Hã? Queratinocitos. Exatamente, queratinocitos. Então, gente, aprendam o seguinte. A gente vai ver durante a aula várias células que estão fazendo parte desses extratos aí. Mas a principal célula, que é a célula que conforma todos os extratos, tá? É o queratinocito. Então, qual é a célula que forma o extrato basal? Queratinocito, tá? E neobasal, que passa pro espinoso, que passa pro granuloso, que passa pro lúcido, que passa pro córneo? Então, qual é a célula? Olha a pergunta aqui. Qual é a célula que passa por mitose e renova as demais células dos outros extratos? Qual é a capa que tem essa função de se movimentar? Queratinocito. Queratinocito, tá? Vocês têm que ter cuidado, porque as demais células elas ficam presas lá embaixo ou lá em cima, elas têm um lugar específico. Queratinocito não. Ele tem prolongações, então eles vão caminhando entre as outras capas, tá? Então, o queratinocito é a principal célula da epidermis. De todos os extratos, é o queratinocito. Perfeito. Aí, aqui, ó, deixa eu apagar esse risco. Como ocorre a renovação celular da epidermis? Isso aí pode ter sido caído no primeiro parcial, mas pode ser que caia aqui também, porque a gente tá falando de pele, tá? Como que ocorre esse processo? Vocês vão ver que as células da capa basal entram em constante mitose, né? Uma célula, quando entra em mitose, gera duas, e essas duas vão subindo aos demais estratos. Então, passa do basal ao espinoso, do espinoso ao granuloso, do granuloso ao lúcido e do lúcido ao córneo. E no córneo se descama. Então, isso aí acontece de 2 a 4 semanas, no normal, tá? Mas já comentei com vocês. Qual é, mais ou menos, o tempo de renovação do estômago? Quem é que lembra, bebês? Quem é aluno sangue nos olhos aí potente do primeiro parcial? Hein? Quem é que lembra? Ó, cuidado. Pergunta de prova. Tecido epitelial se renova com constância? Você vai dizer sim ou não? Se renova com constância. Todas as células do tecido epitelial, elas têm uma constância igual em se renovar? Você vai dizer que não? Todas as células do tecido epitelial, vê se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Elas se renovam constantemente. Só que a constância é diferente para cada epitélio. Vou dar um exemplo. Na pele, a gente tem constantemente uma renovação. Porém, a constância da pele se renovar é a cada 2 ou 3 semanas. Perfeito. Você entendeu, né? Já o epitélio que recobre o estômago, tá? Que é um lugar onde tem muita acidez, que eu degrado os alimentos, que tem enzima, guerra, se renova constantemente. Mas a constância desse lugar, desse órgão, dessa partezinha do nosso corpo, é diferente da constância da pele aqui, ó. Por quê? Porque lá, não sei se vocês lembram, o epitélio se renova de 3 a 4 dias. Então, de 3 a 4 dias, eu tenho a renovação do estômago. Vocês estão entendendo que é diferente? O que é uma constância, que se renova de constante ou não? A constância dos lugares diferentes? Então, isso eu quero que vocês entendam. O geral é se renovar entre 2 a 4 semanas. Mas, dependendo do lugar que se situa esse epitélio, eu tenho uma constância diferente, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Aí, aqui eu coloquei uma imagem que eu achei bem bonitinha do Google, ó, bebês. Aqui eu tenho o meu queratinocito, que tá no extrato basal. Porém, esse aqui, gente, ele tá pegando a bolsinha dele, ó, colocando nas costas, a mochilinha dele, ó. Por quê? Porque ele tá subindo. Ele tá subindo, ele tá se desplazando entre as outras capas. Vocês estão vendo? Essa célulazinha aqui, ó, ela tava bem aqui nesse lugar. Ela falou, cansei de ficar aqui, meus amigos aqui são muito chatos, vou lá pra cima.
Pegou a mochilinha dela e aí já entrou no espinoso, do espinoso ela vai pro granuloso, e do granuloso ela vai pra córnea, e depois hasta la vista, baby. Então, é esse o processo de renovação da célula. Bebê. Então, aqui, ó, células basais migrando. É porque eu não tô conseguindo ler isso aí, não. Aí, aqui, ó, membrana basal, extrato basal, espinoso, granuloso, córnea. Bebês, uma pergunta. Essa pele aqui, que eu botei pra vocês, é uma pele fina ou uma pele grossa? Pele fina. Exatamente. Por quê? Porque aqui vocês vão ver um desenho de 4 capas. Qual é a capa que tá faltando nesse desenho, comparado com outro desenho que eu coloquei no início da aula? A lúcida. Exatamente. Então, essa é uma das diferenças que a gente vai ver mais tarde entre pele fina e pele grossa, tá? Essa é só uma das. Perfeito, bora pro próximo. Tá bom demais já. Extrato espinoso, gente. Espinoso é o segundo de interno a externo, ou de profundo a superficial, tá? No extrato espinoso, o que eu falei pra vocês? As células, tá? É o extrato mais grossinho, tá? É o maior em camada de células. E as células, ela tem meio que uma prolongações. Elas não são como o extrato basal, ó, que são todas retinhas assim, ó. O extrato basal era assim. O espinoso não. O espinoso, elas têm umas prolongações pro ladinho, tá? E as prolongações fazem com que elas fiquem em formato espinoso, ou seja, de espina. E o que é importante vocês saberem? Que entre as células existe unione célula-célula chamada desmossomas, tá? Isso a gente estudou lá em união célula-célula. Vocês lembram? GAP, desmossoma, cinturão adesivo. Vocês estão lembrando disso aí? Então, é importante você lembrar, na hora da prova, que entre as células do extrato espinoso, que como que é o nome dessa célula aqui, se o professor pergunta? Que célula é essa aqui, bebês? Começa com que termina com ratito. Só se for queratito. Queratinocito? Queratinocito, tá? Essas aqui são as queratinocitos, tá? Então, entre essas células do extrato espinoso, eu tenho desmossoma, tá? E elas têm essa forma de espina porque tem prolongações. Bora ver aqui o que eu coloquei. Se compõe por várias células, tá? Poliédricas com prolongações que dão um aspecto de espina. As células estão unidas entre si por desmossomas, tá? E essas células são mais grandes que as basais e emitem essas prolongações citoplasmáticas, tá? Isso vocês têm que saber. Depois, extrato granuloso. Antes de colocar aqui o que eu preparei, o que era o extrato granuloso mesmo? Você pode voltar bem no slide anterior. Posso, meu amor. Eu sempre copiar, só um minutinho. Tá. Aqui você completa aí, que tem de 3 a 8 camadas de células, tá? 3, 5 ou 8 camadas de células, que é o extrato mais grossinho. Depois, o granuloso. O que eu falei pra vocês, gente, do extrato granuloso? Tinha os queratinocitos, do mesmo jeito do basal, do mesmo jeito do espinoso, mas nesse extrato tinha uma coisa diferente. Por isso que ela recebia esse nome. O que tinha no citoplasma dessas células? Queratoialina. Exatamente, tinha grânulos. Esses grânulos, meus amores, vão ver que são de queratoialina, que depois vão passar por umas modificações que vai se transformar em queratina, tá? Então, o extrato granuloso, ele é granuloso porque ele tem grânulos. Grânulos que são queratoialina, tá? Outra coisa que eu quero aclarar aqui. Esse extrato, gente, ele é o último extrato que não é queratinizado. O que quer dizer isso? Esse extrato, ele ainda não foi queratinizado, porque no citoplasma dele, ele ainda tem o precursor da queratina. No finalzinho do extrato granuloso, as células já estão passando para o extrato lúcido, aí essas células perdem o núcleo, tá? A queratina começa a sair do citoplasma e começa a fazer uma camada impermeável, e aí vocês vão ver que a partir do granuloso, que é o lúcido e o córneo, as células já são todas queratinizadas. Então, cuidado, perguntinha de prova. Na verdade, gente, na Nina, ela bota uma questão de pele que é A, B, C, D, E, F, G, pra você botar verdadeiro ou falso. Por isso que eu tô falando esses detalhezinhos, tá? Pode parecer besteira, mas aparece pra você botar se é verdadeiro ou falso, tá? Então, sempre eu vi na alternativa da Nina. El último extrato que não é queratinizado é o extrato lúcido. Não, é falso. O último extrato que não é queratinizado, porque ainda tem o precursor da queratina, é esse extrato aqui. A partir do granuloso, tudo já é queratinizado, tá? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Então, o extrato granuloso não é queratinizado ainda, porque ele ainda tem o precursor da queratina, que é os grânulos de queratoialina. Logo após, aí, esses grânulos de queratoialina se soltam no citoplasma da célula, começa a formar queratina e essa célula fica impermeável.
que é o que acontece já no extrato lúcido, tá? Mas meus amores vão ver que no finalzinho desse extrato, as células já começam a perder as organelas, começam a já o núcleo ficar diferenciado, degradar o núcleo, que é um negocinho que a gente chama piquinose, tá? Só que isso no final do granuloso. Então, bora aqui. Extrato granuloso é uma capinha de menos células, ainda é os queratinocitos. Está formado de 3 a 5 capas de queratinocito, as células são grandes, aplanadas. Aqui já começa a ficar aplanada. E acidófilas. Tem grânulos de, ó que eu falei, queratohialina, que são grânulos bem basófilos, porque é proteína, tá? Proteína. E já no finalzinho desse extrato, os núcleos começam a se deformar, escurecer, e isso a gente chama de piquinose, tá? Quando se deforma o núcleo. E as células já sofrem apoptose, que é a morte programada. Começa a perder o núcleo, as organelas, isso no finalzinho desse extrato, tá? Aí o que eu falei pra vocês? Que esses queratohialina são precursores da queratina. E aí eu coloquei uma setinha e coloquei, ó, filamentos intermédios de queratina. Vocês lembram que são os filamentos intermédios? Que são 6 tipos. Esse aqui é só o da queratina. Que logo após passam a ser a queratina. Aí aqui eu coloquei pra vocês, olha só. Aqui, nessa capa de célula, olha aqui, gente, ó. A gente tem união célula-célula por dermossomas. Que capa de célula era essa? Que tinha união entre uma célula e outra por dermossoma? Espinoso. Aí o espinoso começa a juntar os granulozinhos, ó, e já parte para a capa de cima. Que capa de célula é essa daqui, ó? Que tá cheia de grânulos. Granuloso. Granuloso. Então, gente, não é que tem um limite perfeito entre uma capa e outra. Na verdade, as células vão subindo conforme as características histológicas delas. Então, aqui a gente tem uma célula totalmente sem grânulo. Eu estou no extrato espinoso. Já aqui, ó, eu tenho uma célula cheia de grânulos. Eu estou no extrato, o quê? Granuloso. Só que entre elas duas, eu tenho uma célula que está recebendo já os grânulos. Então, não tem um limite adequado entre uma capa e outra. Porém, uma célula sem grânulos, tá? Só com as uniões, é o extrato espinoso. E uma célula cheia de grânulos, tá? É o extrato granuloso. Entre as duas, claramente, tem uma célula que está começando a se chenar de grânulos, tá? Perfeito. Próximo extrato, extrato lúcido, que é o que eu comentei com vocês. É um extrato bem fininho, as células estão aplanadas, já perderam núcleo, já estão como se fossem células mortas. Alguns autores falam que o extrato lúcido é do extrato córneo, tá? Só que o extrato lúcido, ele vai te diferenciar entre célula fina e célula grossa, tá? Ou seja, células que estão na epidermis grossa, que vocês vão ver já que zonas são, e as células que estão fazendo parte das capas que estão na pele fina, delgada, que é no resto do corpo, tá? Então, o extrato lúcido, eu falei pra vocês, só está na pele grossa, tá? Consiste de 4 a 6 capas de queratinocitos, só que essas capas não se vê muito grande naquele desenho, porque todas as células já estão bem aplanadas, tá? Sem o núcleo e mortas. Por isso que você vê bem fininha. O que eu falei pra vocês? A pele grossa, gente, é poucas zonas do corpo que tem. Olha pra cá. Pega aqui na tua mão e no teu pé. Não sei se você vai pegar no seu pé. Mas essa pele aqui e a pele do pé é considerada pele grossa. Vocês vão ver. Alguém tem algum pelo aqui na mão? Ou um pelo no pé? Se tiver, nem fala que você é diferente. Você é diferenciado. Entendeu? Você vai lá, pisa e tira. Porque você não é histologicamente correto. Tá? Por quê? Isso, foquem pra vocês aí, ó. Todo lugar que não tem pelo é pele grossa. Porque o grosso não aceita pelo, entendeu? Então, vocês vão ver que os únicos lugares que a gente não tem que ter pelo é aqui, ó. Na palma da mão, nas geminhas dos dedos, ó. E na planta do pé. Então, esses lugares, esses 3 lugares que eu falei pra vocês, são os lugares do nosso corpo que a gente tem 5 estratos, não tem folículo piloso, não tem pelo, não tem músculo erector do pelo, tá? Que são as peles grossas. Olha aqui, eu coloquei um desenho pra vocês verem. Que é na gema dos dedos, palma das mãos e planta dos pés. Nesses 3 lugarzinhos aqui, ó, a gente fala que a gente tem uma pele com um grossor maior, por isso que é considerado pele grossa. E aqui vocês vão ver que tem as 5 capinhas, tá? Ou seja, incluída o extrato lúcido. Outra coisa que diferencia, gente, a pele grossa com a pele fina, olha pra cá, coloquei aqui, ó. A pele delgada, né, ela recobre todo o nosso corpo, menos essas 3 regiões. Então, é a primeira diferença. Que a pele grossa, ela tá na gema dos dedos, planta do pé e palma da mão, tá? E a pele fina tá no resto do nosso corpo, pálpebra, rosto, braço, tá em todo lugar. E a outra diferença é que o extrato lúcido está presente no extrato grosso, mas não está presente na pele fina. E a outra diferença é o seguinte,
Na pele fina, a gente tem glândula sebácea e pelo. No extrato grosso, a gente não tem glândula sebácea e pelo. Agora eu pergunto pra vocês, e a sudorípara? Você encontra na mão, gente? E nos pés? Sem olhar aí pro material, só respondendo aqui pra mim. Você encontra Sim. glândulas sudoríparas aqui, gente? Sim. Sim, Sim. quando os nenéns estão nervosos, né? Começando a namorar, aí as crushzinhas passando no colégio, fica tudo nervoso. Pode olhar pra mão dos bebezinhos, ó. Bebezinho não, né? Que não é precoce. Lá pros 15 anos, né? Quando começa a paquerar. Aí você pode olhar, quando você fica tímido, né? Você começa a suar as mãos. Começa, os pés, eu não sei, nunca vi ninguém suar no pé, né? Mas na mão e no pé tem glândulas sudoríparas. E uma coisa que vocês têm que botar de diferença no quadrozinho de vocês é que tem muito mais que na pele fina, tá? Então, a gente já vai fazer um quadrozinho com vocês para vocês verem do jeito que tem que cair na prova. Olha aqui, ó. Falei para vocês. O que vai cair na prova, Raíssa? Vai cair na prova isso aí. A diferença entre pele grossa e pele fina. Por tudo isso que eu tô conversando com vocês. Aí, aqui, ó. Encontrei isso aqui. Mas só para vocês fazerem, ó. Nem vou. Bora usar isso aqui, ó. Bora usar. Faz aí do ladinho do teu material. Acho que assim é mais fácil. Coloca assim, ó. Pele fina. Ou delgada, tá? A mesma coisa. E coloca aqui do outro lado. Por que não tá? Ah. Pele grossa. Perfeito. Primeira coisa, gente. Bora lá. Devagarzinho. Primeira coisa. Na pele fina ou delgada. Por que é delgado? Por que é fina? Porque tem 4 estratos. Qual é o extrato que não tem aqui, gente? Alguém me ajuda? Lúcido. Não há lúcido. É grossa por quê, gente? Porque há 5 estratos. Ou seja, há extrato lúcido. Essa é a primeira diferença. Segunda. Aonde a gente encontra a pele fina ou delgada? El corpo. Menos, aí não vou copiar de novo quando sou besta, você vai colocar aí no seu material, menos os lugares que tem a pele grossa, que é gema de los dedos, tá? Em todos os dedos da mão e do pé, planta del pé e palma das manos. Então, esses lugares aqui, deixa eu ver se dá pra copiar, colar, dá não. Deu não pra copiar e colar. Então, você pega, a pele fina tá em todo o corpo, menos nos lugares onde tem a pele grossa. Perfeito, outra diferença. Aí, pelos, né? Eu vou botar bem bonitinho. Folículo piloso. Glândulas sebáceas e sudoríparas. Todo mundo entendeu isso aí, né? Aí tudo. Tem tudo. Já na pele grossa, o que que tem, gente? Tem folículo piloso na pele grossa? Tem pelos aqui? Não. Então, no ai folículo piloso. Tudo que isso indiz, tá? Não tem músculo eretor do pelo, não tem pelo, não tem folículo piloso, não tem nada. Ni sebáceas. Pero, aí você bota. Pero, aí, muitas. Mas que a delgada, tá? Muitas glândulas. Por aí acho que tá bom. Vou tirar uma fotinha. Depois eu posto lá pra vocês, tá? Mas isso aqui, gente, cai na prova. Haga um quadro comparativo ou fale as diferenças entre pele fina e pele grossa. Sempre cai isso na prova, sempre. Então, tirei foto. Vou apagar. E aqui, olhem pra cá, gente, ó. Então, como se classifica a pele de acordo com o seu grossor, tá? De acordo com a grossura. Em pele grossa e pele fina ou delgada. A pele grossa cobre as palmas das manos, planta dos pés, possui o extrato lúcido, ou seja, tem os 5 completinho, e tem glândulas sudoríparas, que são as glândulas do suor, tanto que a gente soa aqui nas mãos, né? E carece, ou seja, não tem folículos pilosos, músculos eretores do pelo e glândula sebácea, tá? Já na pele delgada, é delgada por quê? Porque ao invés de 5 estratos, ela só tem 4, ou seja, ela não tem o extrato lúcido, tá? E ela está na maioria da parte do nosso corpo, menos nos 3 lugares que tá a grossa, tá? E tem tudo.
folículo piloso, músculo eretor do pelo, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Não quero que vocês esqueçam isso, porque pode cair na prova. Que na pele grossa, tá? Ela tem glândulas sudoríparas, a pele fina também tem glândulas sudoríparas, olha aqui, ó. Só que na grossa tem muito mais, tá? Porque isso pode ser um verdadeiro ou falso. Todo mundo entendeu isso aqui? Perfeito. Extrato córneo, que é o último, tá? É o mais superficial. Aqui, meus amores, tem que entender que as células nem é mais considerado célula. Por quê? Porque não tem mais núcleo, não tem mais organelas, as células já estão se descamando, não tem mais nenhuma união. E é a capa que está totalmente queratinizada. Oi, meu bem. Perdão, você pode voltar o último slide para mim? Esse aqui, né? Isso. Vocês querem que eu tire uma fotinha dele? Por favor, se você puder. Vou tirar. Consegui também já tirar, pode passar. Obrigado, viu? Desculpa. Então, vocês entenderam, né, gente? O extrato córneo tem tanto na pele fina como na grossa, é o mais superficial e é nele que está contida toda a queratina. Então, ele está mergulhado na queratina. Então, está composto por uma série de células amorfas, planas e anucleadas. O que é anucleada, Raiz? Sem núcleo, já perdeu o núcleo, a célula vista. Essas células são mortas porque já foi ativado lá na capa granulosa a apoptose. Todo mundo lembra o que era apoptose? Morte programada, tá? Então, o extrato córneo, ele é um extrato ainda que está vivo, mas ele se auto-sabota, tá? Ele programa a apoptose. Então, logo após o extrato granuloso, se eu tô na pele fina, é já o extrato córneo, tá? Então, aqui você tem que entender que quanto mais superficial a célula, mais acidófila, porque menos coisa ela vai ter no citoplasma dela. E as mais superficiais são as que se descamam, tá? Outra vez aqui a gente vê, ó, só para repassar. Extrato basal, extrato espinoso, mais grosso, extrato granuloso, cheio de grânulos, extrato lúcido, ó, o núcleozinho ó, já se degradou, já começou a apoptose, tá? E o extrato da córnea, ou cornificado, tá? Pro nosso é cornificado. Que as células aqui, ó, já não tem mais núcleo, não tem mais nada, já estão se descamando. Quanto mais superficial, mais acidófilo, tá? Agora, peguei o mesmo esquema, ó, o mesmo esquema daqui, e vou circular para vocês células. Porque até agora a gente está falando só de uma célula, né? Que é essa célula aqui, ó, queratinocito. Ou seja, que tanto no extrato basal, olha para cá, ó, extrato basal, como no extrato espinoso, como no granuloso, no lúcido, no córneo, é a mesma célula, é a mesma. Ela só muda de capinha. Então é o queratinocito. Mas aí, você já ouviu falar que tem várias células na pele? Tem. Queratinocito é um deles, é a célula mais abundante, a mais importante. Mas a gente tem, olha aqui, ó, o melanocito, que geralmente ele fica na capa basal, olha para cá, ó. Tá? Vocês vão ver que ele é meio pardozinho, porque no desenho tá verde. O que essa célula faz, gente? Antes da gente conversar sobre ela, o que você acha que o melanocito faz? Sintetiza o quê? Produz melanina? Melanina, tá? É assim, uma informação muito incrível, mas é melanina. E depois a gente tem aqui, ó, a célula de Merkel. E nesse desenho tá faltando mais uma célula, que eu vou desenhar aqui pra vocês, vou tirar um print. Mais uma célula tá faltando. Que fez esse desenho? Parece uma flor. Mas não, é uma estrela. Tá? Tem várias prolongações. Isso aqui, deixa eu colocar o nome aqui de preto. Tá, vou tirar coisa aqui. Então, é só as células da pele, tá, gente? Ficou faltando a célula de longe nesse desenhozinho, que é a CPA. A gente vai falar sobre cada uma delas. Então, bora lá. Primeira célula que a gente tem que falar, que é a mais importante de todos os estratos, é o queratinocito. É uma célula que está desde a basal até a córnea, tá? É a célula mais importante. E outra função dele é gerar a queratina. É ele que forma a queratina, tá? Então, são as células predominantes, todas as capas, produz queratina. No extrato basal, esse queratinocito ele é muito importante porque é ele que faz a mitose para poder o quê? Trasladar as demais células, né? E gerar renovação. Próxima célula, melanocito, tá? Os melanocitos, gente, como o nome já diz, melanocitos são as células produtoras de melanina. O que meus amores têm que entender? Como é que é o processo de formação da melanina e como que essa melanina passa para os queratinocitos, que são as principais células que vão levar, né, esse pigmento desde a capa basal até a capa da córnea. Isso tem que saber. Então, bora lá. Os melanocitos, eles se intercalam entre as células basales.
Só que pergunta aqui de prova, para vocês ficarem atentos. Se intercalam entre as células basais. Mas quais são as células basais? Como que é o nome das células basais? Queratinocitos. Exatamente. Isso você tem que entender. Porque sempre em livro, em qualquer coisa, sempre fala. Eles são células que se intercalam entre as basais. Mas se intercalam entre quais basais? Entre os queratinocitos que estão na capa basal, tá? Porque na capa basal tem outras células além do queratinocito. E eles se intercalam formando uma unidade melanoepidérmica, tá? Que é um melanocito a cada 10 queratinocitos. Isso, meus amores, tem que entender. Então, presta atenção, vamos com calma. Os melanocitos, em si, falando deles, eles são células poliédricas com prolongações. Cada prolongação dessa, meus amores, vão ver que elas vão doar a melanina por aqui, ó. As prolongações é que leva a melanina, tá? E a principal função dessa célula é produzir a melanina. O que é a melanina, gente? É um pigmento, é o que dá coloração à nossa pele. Pessoas que são mais moreninhas, tá? Elas têm mais melanina. Pessoas que são mais brancas, mais albinas, mais clarinhas, elas têm menos melanina. Só que uma pessoa que tem menos melanina, quando ela fica muito tempo no sol, os raios induzem aos melanocitos a produzirem mais melanina. Por isso que pessoas mais branquinhas também conseguem ficar mais moreninha, porque o nosso corpo está em constante produção de melanina, tá? Outra coisa aqui que eu quero dizer para vocês, a da unidade, ó. Esses melanocitos, eles se unem com os queratinocitos, formando essa unidade melanoepidérmica, tá? Ou seja, o pigmento da pele. E essa unidade, meus amores, tem que saber, cai na prova, é um melanocito a cada 10 queratinocitos, tá? É a unidade funcional da pigmentação da pele. Perfeito. Agora olhe para cá, olha essa imagem. Se cai essa imagem aqui na prova, vamos supor. O que é isso aqui, gente? Se cai essa imagem desse jeito, o que era isso aqui? Isso aqui está representando o quê? Olha para cá. Um melanocito aqui no centro, tá? Se unindo através dessas prolongações com os queratinocitos. Só que não é um queratinocito que está aqui na telinha. Olha para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aqui deve estar outro. 10, tá? Então, isso aqui, meus amores, está representando a unidade melanoepidérmica, tá? Que é a unidade funcional da pele da pigmentação. Que quer dizer o quê? Que é um melanocito a cada 10 queratinocitos. E isso vocês vão encontrar sempre na capa basal. É na capa basal que acontece isso. Olha aqui de novo. De novo, outra representação, ó. Um melanocito bem pardozinho, tá? Porque a melanina é um pigmento pardo, com as suas prolongações metidas dentro dos queratinocitos, doando essa melanina para os queratinocitos, tá? Então, isso aqui é a unidade melanoepidérmica. 1 a cada 10, tá? De novo, outra imagem. Aqui vocês vão entender o seguinte, nessa imagem. Aqui, ó, tem um melanocito. Aqui tem queratinocito. Só que dentro dos pigmentozinhos aqui, ó, vocês vão ver que tem grânulos. Esses grânulos, olhem para cá, eles estão revestidos por uma vesícula. Dentro dessa vesícula é que eu vou formar a melanina. Então, quando esse melanocito, ele dá a melanina para o queratinocito, ele está doando a vesícula completa. E esse processo de donação tem um nome específico que vai cair na tua prova. A gente vai ver já isso aí, mas é uma secreção citócrina. Citócrina. Porque, na verdade, tem fagocitose das prolongações, tá? Então, calma, vamos devagarzinho. Isso aqui tudo é questão de prova. É chato esse assunto, né? Mas é questão de prova. Então, vamos devagar. Eu vou tirar não vou ficar lendo esse texto aqui, não, tá? Eu vou explicar aqui na foto. Então, prestem atenção aqui para essa foto aqui que eu vou explicando. Eu vou tirar um print, tá? E mandar lá para vocês. Então, não se preocupem em ler esse textinho. Presta atenção. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aqui, eu tenho uma unidade melanoepidérmica, tá? Ou seja, eu tenho um melanocito para cada 10 queratinocitos. E o que acontece? Dentro do melanocito, gente, eu formo uma vesícula. Presta atenção. Eu formo uma vesícula e essa vesícula recebe o nome de pré-melanossoma. Então, calma. Eu formei uma vesícula que recebe o nome de pré-melanossoma. Perfeito. O que é esse pré-melanossoma? É um melanossoma prévio. Então, é um melanossoma ainda o quê? Imaduro. Raíssa, o que é um pré-melanossoma? É um melanossoma prévio que possui dentro do citoplasma, olha o que acontece, uns grânulos de tirosina, e esses grânulos de tirosina vão passar por um processo que vai passar
a L-dopa, não precisa saber isso, tá, gente? É só para vocês entenderem. E esse L-dopa é uma molécula precursora da nossa melanina. Então, presta atenção, fiz a melanina. Então, Raíssa, quer dizer que a melanina, ela não é um pigmento que vai passando de célula a célula. Não. A melanina é um pigmento que tem dentro de uma vesícula de melanossoma. E esse melanossoma, olha pra cá, ele se formou aqui nessa região. Aí ele vai passando para as prolongações conforme ele vai se madurando. Quando ele chega na pontinha dessa prolongação aqui, ó, do melanocito, ele já está maduro. O que quer dizer que já está maduro, Raiz? É que já passou de tirosina a L-dopa, de L-dopa a melanina. Então, quando, presta atenção, o melanossoma, que tem a melanina dentro, chega a essa prolongação aqui, ó, a pontinha, o que acontece? Os queratinocitos, que são essas células aqui, ó, lilás, elas fagocitosam aqui, ó, elas fazem fagocitose com esse extremo. Quando ela faz fagocitose, ela pega não só a melanina, como a vesícula que está a melanina dentro, que como que se chama? Melanossoma, como também um pouco do citoplasma do melanocito. Então, presta atenção, gente. A melanina, ela é um pigmento. Ela é um pigmento que precisa ser transportado por todas as capas da pele, porque todas as capas da pele têm que ter a mesma coloração, tem que ter a mesma melanina, tá? Essa melanina, para ser formada, ela precisa de outro substrato. Um bolo, para ser formado, precisa de chocolate, de ovo, de, sei lá, de trigo, uma pessoa batendo. Então, todo esse processo acontece dentro de uma vesícula. Como que é o nome dessa vesícula, Raíssa? Melanossoma. Só que o melanossoma é a vesícula que já tem a melanina. Antes do melanossoma, existe o pré-melanossoma, que é o que está formando a melanina ainda. Quando a melanina se forma, esse melanossoma já está maduro. Então, ele pode ser passado para outras células. Aí, o que acontece? O queratinocito fagocita o extremo com esse melanossoma. Todo mundo entendeu? Aí, presta atenção. Aqui, ó, eu tenho a melanina, que é esse pigmento marrom, dentro do melanossoma. O que acontece agora? A melanina se sai dessa vesícula e vai para o citoplasma do queratinocito. E a coisa mais importante de vocês entenderem, meu amor, é que essa melanina aqui, ó, ela vai fazer uma camada supranuclear, olha pra cá, em cima do núcleo. Por quê? Porque meus amores vão ver que uma das funções da melanina, além de pigmentar a célula, tá? A célula da pele, é proteger também o núcleo das nossas células de câncer. Ou seja, câncer é o que, Raíssa? Câncer da luz solar, tá? Então, aqui, ó, o raio V vem aqui, ele alteraria o nosso núcleo, porém a melanina tem essa função de proteção aos raios UV. Todo mundo entendeu isso, gente? Foi lindo, não foi? Alguém ficou perdido? Tudo que eu falei pra vocês nessa imagem tem nesse textinho aqui, mas eu não vou perder meu tempo lendo esse texto aqui inteiro, não. Mas é praticamente isso, tá? Que a melanina é um pigmento formado nos melanocitos dentro de uma vesícula. Essa vesícula, quando ela está imadura, ela se chama pré-melanossoma. Quando vai se madurando, se chama melanossoma. Esse melanossoma vai chegando aqui no extremo dessa prolongação. E esse extremo dessa prolongação é fagocitado. Ou seja, vem aqui o queratinocito, ó, e engole esse extremo todinho. Como que é o nome dessa donação pigmentária aqui? Como é que é o nome, gente, que eu falei para vocês? Secreção citócrina. Isso cai na prova, tá? Então, enfim, bora lá. Aí eu falei pra vocês que a melanina, ela era de outras reações, que é a tirosina, a L-dopa. Precisa saber disso, Raíssa? Não, precisam saber disso no segundo ano, numa matéria chamada bioquímica. Então, aqui tá uma parte da minha aula lá que eu dou de bioquímica, olha só. Tirosina passa a L-dopa, tá? Por uma enzima chamada tirosinase, não precisa saber, que produz esses substratos aqui que vai gerar a nossa melanina. Então, a nossa melanina, para ser chamada de melanina, ela passa por todas essas reações antes, dentro de uma vesícula chamada melanossoma. Então, copia só isso que eu quero que vocês copiem. Melanossomas. São as vesículas que aportam a melanina. Toda sua formação. Essa vesícula aqui, ela é passada aos queratinocitos por um processo de fagocitose. Copia esse esquema aí, bebê, que tá demais. Fagocitose. E esse processo, vou botar aqui, ó, se chama secreção citócrina. Aqui, de um lado, a gente tem os melanocitos. E aqui do outro a gente tem os queratinocitos.
essa vesícula, quando ela está começando a formar, ou seja, quando ela está só com a tirosina, ela se chama pré-melanossomas. E quando ela já está aqui, formando a melanina, ela se chama melanossoma. Eita, intensa, viu a aula? Meus amores, vocês entenderam isso aqui? Essa parte chata? Os professores de vocês entraram muito a fundo assim? Eu prefiro que encher de vocês de coisa do que faltar coisa, entendeu? Vai entrar Nós em ainda pele não agora. tivemos pele. Hã? Vai entrar em pele agora. Ah, entendi. Vocês vão A arrasar Nina nessa pra aula. gente já entrou. A Nina pra gente entrou e falou bastante isso daí, sim. Falou, né? Então tá de boa. Vocês que não tiverem aula de pele ainda vão arrasar na aula de pele. É pra ligar os microfones e ficar perguntando. Fica perguntando só pra encher o saco do professor mesmo. Entendeu? Encher o saco. Eu vou apagar aqui, tá? Eu tirei foto. Vocês estudam. Professor, o que é aquele mega negócio mesmo lá? Ah, e a tirosina vem da onde? Você pergunta coisas impossíveis, gente. Eita, mas eu queria estar tanto nessa aula. Pergunta de onde vem a tirosina e tal, da onde é que vem, essas coisas assim. Então aqui, ó. Aqui, gente, é o resumo do resumo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá o nosso melanocito com várias células interligadas, que é os queratinocitos, ou seja, isso aqui é a unidade melanoepidérmica, 1 a cada 10, tá? E olha aqui, ó. Os melanocitos, isso contenido de melanina, se transfere a los queratinocitos vecinos por uma donação pigmentária. Só que esse nome bonitinho não vai ser o nome que você vai querer escutar. Ele vai querer o nome do processo, ou seja, o nome mesmo real. Este processo se chama secreção citócrina, porque compreende uma fagocitose do extremo da prolongação. Então, como se dá a donação pigmentária? Por um processo chamado secreção citócrina, que é mediante a fagocitose de los extremos de los melanocitos. Se você colocar que a melanina ela vai para outra célula através de uma vesícula, que essa vesícula madura se chama melanossoma, aí essa nota é 10, entendeu? Isso aqui é conteúdos extras. Enfim, bora pra lá. Aqui, Raíssa, outro esquema, né? Eu achei muito bonito esse esquema na internet. Esse aqui eu consigo ler porque não é muito grande. Olha pra cá, gente, vê se vocês entendem. Olha aqui, ó. A tirosina, né, que é o nosso substrato da melanina, se sintetiza no retículo endoplasmático rugoso, depois passa por Golgi, onde se acumula em vesículas. Como que era o nome dessas vesículas, gente? Que tinha tirosina, que não tinha melanina ainda, que era imadura. Como que era o nome da vesícula que guardava o substrato da melanina? Pré-melanossoma. Uma vez que as tirosina passam a ser L-dopa, passa a fazer o outro substrato da dopamina e passa a ser melanina, elas seguem ainda na vesícula. Só que a vesícula agora já está madura, já está lá na extremidade, pronta para ser fagocitada. Como que é o nome dessa vesícula madura? Melanossoma. Melanossoma, perfeito. Quando o processo de melanização é total, recebe o nome de melanossoma, tá? Quando já aconteceu toda a síntese da melanina. Os grânulos de melanina passam a prolongação, tá? Lá no finalzinho. E esse extremo das prolongações dos melanocitos é fagocitado pelos queratinocitos. Esse processo se chama secreção citócrina. Uma vez que esses grânulos de melanina chegam no citoplasma das células, elas vão ficar lá na região supranuclear, exatamente fazendo uma proteção a esse núcleo dessa célula contra os raios UV, tá? Então aqui, ó, funções da melanina. Olha que lindo, gente, esse pau aqui que eu fiz, né? Eu coloquei as mãozinhas, várias cores, para vocês entenderem que a melanina é isso, é a pigmentação da pele, tá? E eu vou colocar outra fotinha aqui, ó, para vocês verem que essa célulazinha parda, ela produz melanina, mas a melanina vai passando de queratinocito a outro queratinocito até chegar na parte da superfície. Então, toda a pele se colore, tá? Porque é um processo gradual. Então, as funções da melanina, a mais importante que vocês têm que saber é porque é um pigmento, tá? Celular, por isso que a função é coloreação da pele. E essa é outra função que é muito importante, filtrar a luz violeta, né? Protege o ADN contra as mutações, que essas mutações podem provocar câncer. O principal câncer, gente, que está envolvido a melanina, câncer de pele, tá? E evita também o excesso de produção da vitamina D. Então, ela tem meio que as células que estão guardadas, os calciferol, eles têm um receptor da melanina. Então, a melanina vai lá e induz, tá? A uma inibição da produção da vitamina D. Então, é como se fosse um efeito de feedback. Então, por isso que diz que a melanina, ela evita o excesso de produção da vitamina D, por um feedback, tá? E vocês vão ver em bioquímica, tipo assim, passo a passo, como é que é feito esse feedback.
Depois, isso tudo, gente, eu falei só de uma célula, tá? Que é o melanocito. As próximas células que a gente vai ver aqui, ó, célula de Lange. Essa célula de Lange, gente, você tem que saber, agora sim, presta atenção. Alunos, sangue nos olhos, não me desapontem. Lembra aquela célula lá do sangue, que ela saía e ia para vários tecidos, e em cada tecido ela se chamava diferente, porque fazia fagocitose, então era o sistema monocítico fagocitário. Como que era o nome da célula quando ela ia lá para a pele? Dendrítica? Claro, célula dendrítica, perfeito. Só que a célula dendrítica, tá? Ela recebe esse nome de célula dendrítica porque ela tem o quê? Várias prolongações, vários dentes dendríticas. E a dendrítica é uma família de células. Uma das células dendríticas na epidermis é a célula de Lange. Então, a célula de Lange é um tipo de célula dendrítica, que a célula dendrítica é um tipo de monocito. Então, qual que é a principal função da célula de Lange? A célula de Lange está envolvida em quê na pele? Se ela faz parte desse sistema monocítico fagocitário. O que vocês acham que ela faz? Ela é apresentadora de antígeno? Ela é uma apresentadora de antígeno, mas tá, antes de a gente ver isso, ela é uma fagocitadora. Então, presta atenção, aqui tá a pele, vamos supor, e essa célula tá bem aqui, vocês vão ver que tá praticamente na camada mais basal. Se sem querer, gente, olha só, bem aqui já é a dermis, né? E aqui é o vaso sanguíneo. Olha pra cá, o esquemazinho. Se sem querer, a gente se fura, jogando bola, sei lá, uma facada, aí entra uma bactéria aqui, essa bactéria, tá? Ela vai querer, ó, ir descendo pela pele, pela epidermis, até chegar no vaso sanguíneo. Depois que entra no vaso sanguíneo, já era. Começa a se multiplicar, começa a ir para todos os órgãos, e aí por aí, e uma infecção generalizada. Só que na nossa pele, que não tem vaso sanguíneo, a gente tem um mecanismo de defesa inato, que é essa célula de Lange. Essa célula de Lange, que é um tipo de célula dendrítica, ela vai com as suas prolongações, bebês, e faz o quê? Ó, fagocita essa bactéria na epidermis. Quando ela fagocita essa bactéria, por ela ser uma célula da resposta inata, ela não sabe que tipo de bactéria, ou se é bactéria, ou se é vírus. Então, o que ela faz? Presta atenção, gente. Ela vai, por uma parte, tentar destruir isso aqui, e outro pedaço dela vai servir para pegar um pedaço dessa bactéria e ir para o vaso sanguíneo e apresentar para, vamos supor, um macrófago ou um linfocito. Todo mundo entendeu? Então, quando chega o linfocito aqui do sangue, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele está lá no sangue. Só que a célula dendrítica, essa célula de Lange, ela pegou um pedaço do DNA desse negocinho e colocou, ó, na boquinha do linfocito. E falou o quê? Linfocito, é o seguinte, eu venho lá da pele, lá da minha epidermis, tá? Para dizer para você que essa bactéria entrou nessa pessoa e que já já ela vai se multiplicar e vai gerar uma infecção geral. Então, eu quero que você se adapte a essa bactéria, porque a gente precisa da sua ajuda. Então, gente, se você pegar mais profundamente, essa célula de Lange, ela faz parte da defesa, olha só, da defesa inata. Mas ela é a célula que a gente chama de comunicadora de la defensa adaptativa. Por quê? Porque ela é uma célula apresentadora de antígeno. Ela apresenta o antígeno, que ela não sabe qual é, porque ela é inata, para uma célula que é adaptativa, que vai saber fazer uma adaptação para essa bactéria. Isso é um show aqui, gente, tá? Vocês entenderam? É isso. Diga, meu bem. Aquele problema que tem da doença autoimune vitiligo, é uma falha nesse processo aí, é? Na verdade, o vitiligo é uma enfermidade autoimune, tá? Não é essa daí. Vitiligo é a que aparece as manchinhas na pele, né? Então, mas assim, minha dúvida é se essas células aí, elas têm um reconhecimento errôneo das células da pele e destroem e causam vitiligo, é isso? Não, é porque, assim, ó, o vitiligo, essa célula que não tem função de destruir, não. O vitiligo, vocês vão ver, que é uma enfermidade autoimune, porque as próprias células degradam a tirosina. Vocês vão ver que, geralmente, o vitiligo nem tem cura, porque a tirosina é a enzima que precisa ser sintetizada, tá? Para poder formar a melanina. Aí, o vitiligo é o quê? Essa célula bem aqui, vamos supor, dessa região aqui, não tem tirosina. Se não tem tirosina, porque degradou, a própria célula degradou, por isso que a enfermidade é autoimune, ela não vai se transformar em melanina. Se ela não vai se transformar em melanina, a melanina não vai pigmentar essa região. Então, por isso que tem umas manchas hipocrômicas, que são sem coloração. Então, o vitiligo é uma enfermidade autoimune, mas não relacionada a essa célula. Relacionada à célula do melanocito. Tá entendendo? Outra enfermidade, vou dar um exemplo para vocês. Lembra, não sei se vocês já tiveram, eu já tive inúmeras vezes, gente. Pano branco.
Lá no meu interior é chamado pano branco. Alguém já teve pano branco? Umas manchinhas brancas. Eu tinha muito aqui no meu rosto, ó. Ou tem pessoas que têm muito aqui nas costas. O que é isso? Isso, gente, é uma micose. É um fungo, tá? Eu vou falar pra vocês rapidinho. Ele é um fungo, tá? Que é malacesiose, o nome dessa enfermidade. Pitiríaco vesicolum, tá? É o nome do pano branco. E geralmente é a enfermidade que a pessoa... Eu pegava pano branco quando eu ia pra escola, que eu amava ser professora desde criança. Pegava o giz na hora do intervalo e me riscava inteira. E esse giz, né, ele tem uma substância, tá, que faz com que o fungo que já vive na minha pele comece a degradar a tirosina. Então, esses fungos que já tá na nossa pele, quando eles se estressam, ou seja, quando a gente entra em contato com muito ácido, com muito lípido, eles começam a sintetizar um ácido chamado ácido azelaico, que degrada a tirosina. Só que qual que é a diferença dessa enfermidade para essa daí que você tá falando, Antônio? Que essa que você está falando, a própria célula do meu corpo faz isso, essa destruição. E já esse pano branco é um fungo. Então, se eu tomo um antifúngico, o fungo não é que morre porque ele vive na minha pele, mas o fungo, ele diminui a carga fúngica dele e ele não degrada mais. Então, você volta até a coloração normal. Eu passava um antifúngico que minha mãe comprava, né? Todo final de semana ela tinha que comprar, porque eu tinha pano branco a cada semana. E aí passava e depois minha pele voltava à cor normal. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é uma enfermidade autoimune, que a própria célula vem aqui e degrada a tirosina. Outra coisa é uma enfermidade que eu tenho um fungo que está produzindo um ácido que degrada essa tirosina. Eu matando o fungo, eu mato essa substância, eu volto a ter coloração normal. Então, essas são as duas diferentes. Eu falei isso aqui porque achei interessante, né? Mas é profundo. Isso aí vocês vão ver no terceiro ano, tá? Micro, matéria chamada micro. Vocês vão estudar todos os fungos, e aí vocês vão ver as enfermidades, o que cada fungo libera. Enfim, bora continuar, vamos ficar longo. Então, a célula de Lange. Ô, Antônio, você entendeu sua dúvida? Sim, Raíssa, obrigado. Então, as células de Lange são células largas com prolongações. Isso, meus amores, têm que entender. Isso é a histologia delas. Nascem na médula óssea, porque são células da defesa, tá? E se localizam principalmente no estrato espinoso, entre as demais células. E elas são CPA. O que é isso? Uma célula apresentadora de antígeno. Ela pega o antígeno, fagocita o antígeno, leva para o vaso sanguíneo e manda para outras células, para avisar as células que tem alguma coisa entrando no meu corpo, tá? Então, elas são células da defesa inata, mas elas comunicam com a defesa adaptativa, tá? Então, dentro do citoplasma delas, eu acho que tem um material de vocês para vocês completarem, tá? Já vi uma questão de verdadeiro ou falso, que a Nina perguntava isso. Os grânulos que tem no citoplasma dessas células são grânulos de Biebeck, tá? Esses grânulos de Biebeck, eles ativam os demais grânulos. Esses outros grânulos é protease, lipase, lisoenzima, defensinas, porque essas células têm função de fagocitar também. Células de Merkel. Gente, essas células de Merkel, geralmente elas estão no extrato basal, porque elas são um disco táctil. O que quer dizer isso? Tem uma neurona formando um disco e aí tem essa célula. Então, essa célula está relacionada com o nosso sistema nervoso. Por quê? Porque ela é um receptor táctil. Ela faz parte da percepção táctil, tá? Vamos supor, um exemplo. Aqui tem uma vela, gente. Uma vela, essa vela tá acesa. Eu não preciso pegar na vela para sentir o calor. Se eu colocar minha mão pertinho dessa vela, eu já vou sentir o calor, porque na minha mão eu tenho receptores nervosos que sentem temperatura, coisas tácteis, tá? E essas células que dão essa percepção é a célula de Merkel. Então, se encontra na capa basal, especialmente nos dedos, tá? E se associam às terminações nervosas. Então, olha pra cá, chega um nervo sensitivo. Esse nervo engloba a membraninha dessa célula, formando um disco táctil. Esse disco chamado disco de Merkel. Essa célula aqui, por ela receber esse disco, isso aqui era um queratinocito antigamente, mas por ele estar conectado com esse disco táctil, ele recebe o nome agora de célula de Merkel, tá? Então, célula de Merkel é uma célula do sistema nervoso que está na minha pele. Perfeito. Falamos de epidermis, falamos que é a capa superficial, falamos que tem 5 estratos, falamos a diferença de extrato fino para o grosso, falamos todas as células, tá? Funções. E agora a gente vai para a dermis. A dermis é a segunda parte da pele. Mas o que você tem que saber da dermis? Gente, bora fazer um esqueminha aí. Todo mundo pega um papel na apostila mesmo, tá? E faça um esqueminha. Isso aqui é a nossa capa da epidermis. Isso aqui é a minha dermis.
Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. A dermis, ela é um tecido conectivo, né? Todo mundo lembra, né? Tecido conectivo. Porém, debaixo da minha epidermis, eu tenho um tecido conectivo, presta atenção, que tem algumas, deixa eu botar outra cor. Tem algumas fibras elásticas, tem algumas fibras colágenas, presta atenção que eu vou fazer um esquema. Só que tem muito mais células. Tem muito mais célula aqui, gente, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Cada bolinha dessa é uma célula, tá? Tem muito mais células que fibras. Já numa segunda parte da minha dermis, tá? Em continuação, eu tenho mais fibras que células. Façam esse desenhozinho aí, gente. Faça esse esqueminha. Então, primeira coisa que eu quero que vocês observem na dermis é que a dermis, por completo, ela é um tecido conectivo. Porém, a primeira parte da dermis, ela se chama dermis papilar. E a segunda parte da dermis se chama dermis reticular. A primeira parte da dermis, que é a papilar, presta atenção, ela se chama papilar. Por quê? Porque ela forma essas papilas. O que é uma papila? É uma prolongação, é uma protrusão da dermis dentro da epidermis, tá? Então, isso aqui é uma papila, isso aqui seria outra. Então, quando a dermis entra para a epidermis, ela forma uma papila. Por isso que é dermis papilar. E que na primeira parte da dermis, que é a papilar, ela é, olha para cá, gente, tecido conectivo laxo ou tecido conectivo denso? O que vocês acham que a dermis papilar é? Laxo. Laxo. Por que é laxo, gente? Porque tem fibras, tá? Tem fibras, tem muita matriz celular, mas tem muita mais célula. Então, a primeira parte da dermis tem muita célula. Cada bolotinha dessa, gente, eu quero que vocês saibam que isso aqui, ó, é um fibroblasto ou um fibrocito, ou também tem um macrófago aqui, uma célula mesenquimatosa aqui, muitos fibroblastos, tá? E já na minha segunda parte da dermis, que é a dermis reticular, eu quero que vocês entendam que não forma as papilas, tá? Porque a papila é a papilar, mas ela tem muitas fibras colágenas reticulares, grossas, formando grandes hastes e poucas células. Então, ela é um tipo de que tecido conectivo? Denso ou laxo? Denso. Denso. Agora eu pergunto para vocês. Dentro do denso, vocês têm que olhar a disponibilização dessas fibras. Tá todas paralelas ou tá em disposição ao azar? Ao azar. Ao azar. Então, é um denso de que tipo? Não modelado. Exatamente. Então, é denso no modelado. Outras coisas que eu quero que vocês coloquem no esquema é o seguinte, gente. Isso aqui é um esquema total. De tudo que vocês têm que saber da dermis. O que eu falei para vocês? Quando a dermis se adentrava na epidermis, formava uma papila. Então, isso aqui é uma papila. Agora, quando a epidermis, olha só, papila. Quando a epidermis adentra na dermis, isso aqui se chama uma cresta. Então, isso aqui é cresta epidérmica, tá? Então, olha só. Isso aqui é a minha epidermis e ela tá entrando para a dermis. Isso aqui é uma cresta. Então, olha o esqueminha. Cresta. Agora, se isso aqui é a minha dermis e ela tá entrando na minha epidermis, isso aqui é uma papila. Tem mais coisa, Raíssa? Tem mais coisa. Lá na dermis reticular, gente, eu tenho várias linhas formadas por essas fibras de colágeno e coisa, e elástico. Essas linhas, elas formam umas linhas de tensão da pele. Essas linhas que não estão totalmente ao azar, porque elas têm uma definiçãozinha, ó. Elas formam uma linha chamada linha de Lange. Essas linhas, gente, ela é importante onde? Quando? É o seguinte, quando eu tenho uma ferida na minha pele, eu tenho um processo de curação. Esse processo de curação, ele pode ser mais rápido, mais lento, a cicatriz pode ficar maior, menor. Se eu tiver uma cicatrização seguindo as linhas de Lange. Então, olha para cá. Essas linhas de Lange, elas têm uma disponibilização na nossa pele que, ao ser curada a cicatrização, se a cicatrização segue essas linhas, a cicatrização vai ser imediata e vai ser total.
Isso é importante, gente, para um cirurgião plástico. Se um cirurgião plástico ele é muito, muito bom, ele vai fazer cirurgia sem deixar cicatriz. Por quê? Porque ele faz todo um estudo, né, dessas linhas de Langer. E cada cirurgia que ele vai fazer, ele vai tentar, ó, fazer a cirurgia sentido as linhas de Langer, em paralelo, tá? Porque essas linhas de Langer, elas também estão em paralelo às camadas dos músculos que estão aqui embaixo. Já vocês vão ver no desenho. Então, embaixo das linhas de Langer, eu tenho camadas de músculo que estão na mesma sequência. Quando eu faço uma cirurgia que eu pego a mesma sequência dessas linhas, quando eu for cicatrizar, as células que vão se entrando aqui dentro, ó, elas não modificam essa sequência de linhas. Então, a pele, ela se cicatriza de maneira total, sem deixar cicatriz. Entenderam isso aqui que é importante? Vou tirar uma fotinha desse esquema. Então, importante saber sobre a dermis. A dermis é a segunda parte da pele, tá? Do nosso órgão, pele. É formado por tecido conectivo e se classifica em dermis papilar, que está em contato com a membrana basal, e dermis reticular, que está em contato com já o tecido subcutâneo, tá? Na dermis papilar, você vai encontrar fibras colágeno 1, colágeno 3, elástica, mas são fibras finas. E tem muitas, muitas células. Por isso que é um tipo de tecido conectivo laxo. Já na dermis reticular, a gente tem uma disponibilização de várias fibras, mais que células, tá? Essas fibras estão ao azar, em várias direções, formando um tecido conectivo denso não modelado. Do reticular, eu quero que vocês marquem o nome, linhas de Ranger. E da papilar, eu quero que vocês marquem papila, quando é dermis indo na direção do epidermis, e crestas, quando é a epidermis indo no sentido da dermis. Isso aqui, gente, é tudo, é o resumo. Vou tirar uma foto disso aqui e agora vamos ver o que eu anotei aqui, ó. Então tá, a dermis é um tecido conectivo que apoia a epidermis, tá? Sempre, sempre a dermis está embaixo do epitelial, porque o epitelial é avascular. E aqui tem os vasos sanguíneos. E ela se classifica em dermis papilar e reticular. Olha pra cá. Dermis papilar é debaixo da epidermis. Tem ácidos de colágeno pequenos, mas tem muito mais célula. E a reticular tem fibras mais grossas e menos células. Por isso que isso aqui é laxo e isso aqui é denso modelado. Vamos classificar agora. A papilar, peguei aqui uma fotinha, ó. E olha pra cá, gente. Olha pra cá. Olha essa foto aqui, ó. Tudo que tá aqui, mais violetinha, é tecido epitelial. O tecido epitelial, presta atenção, quando ele vem na direção da dermis, ele forma uma cresta. E quando a dermis vai no sentido do epitelial, ela forma uma papila. Então, isso aqui, não sei se vocês já entenderam, mas se não entenderem, me avisa que eu repito de novo, que cai na prova. Isso aqui, ó, tecido epitelial indo na direção, deixa eu botar de preto, e na direção da dermis é uma cresta, e a dermis indo em direção ao tecido epitelial é uma papila. Todo mundo entendeu isso? A diferença? Aí é o que eu coloquei. É a parte mais superficial da dermis, consiste no tecido conectivo laxo, debaixo da epidermis. É uma capa delgada. Su nombre de papila se denomina papilar, porque formam as ondulações, que é as papilas dérmicas, né, que é protrusões. Alguém falou aqui, não? Ô, Raíssa, na dermis papilar tá tecido conectivo denso. Ah, no material tá trocado de vocês, gente. No material, acho que na hora da digitação, tudo que tem papilar é do reticular de baixo, e tudo que tem reticular é do papilar, tá? Por isso eu tô fazendo esse desenho, pra estar bem certinho, porque eu lembrava que nessa parte de pele tava trocado, tá? Mas eu mando foto dessa parte aqui e mando pra vocês. Então, tá a capa de fibras colágenas são fininhas, se dispõem em paralelo, mas o mais importante de vocês saberem da papila é que tem mais células que fibras. E tem ácidos, né, que são as fibras de colágeno 1 e 3. Contém vasos sanguíneos que irrigam a epidermis, mas não se introduz na epidermis. Por que não se introduz, gente? Porque a epidermis é um tecido avascular, tá? Aqui a fotinha. A reticular. Na reticular, o que você tem que saber? Que é a capa mais profunda, né, com respeito à dermis papilar. Se caracteriza por ter ácidos grossos de fibras, principalmente colágeno 1 e 3, e fibras elásticas. Então, tem mais fibras que células. Por isso que isso aqui é um tipo de tecido conectivo denso, não modelado. E o mais importante daqui, gente, é você saber que tem fibras que formam umas linhas de tensão que se conhecem como as linhas de Lange. Aí aqui eu vou ter uma fotinha, ó. Todo o nosso corpo, gente, tem essas linhas. Claramente, uma pessoa que nunca estudou sobre essas linhas não vai dar para ver. Tem que fazer todo um estudo. Que esse estudo é bom
para um médico, principalmente cirurgião plástico, para fazer a cirurgia sem deixar a cicatriz, porque vai seguindo a linha perpendicular dessas linhas de Lange. Ainda na dermis reticular, você tem que saber que tem essas fibras que formam uma rede que lhe dá o nome. Qual era a fibra colágena que tinha o nome de reticular, gente? Quem é que lembra lá da lâmina reticular? Tinha muito colágeno tipo 3? Tipo 3, exatamente. O nome reticular vem daí, porque tem muito colágeno tipo 3. E o colágeno tipo 3 formam as fibras reticulares, tá? Aí outra coisa, na derme, gente, se introduz vários receptores. Eu quero que vocês façam um esquema agora aí, ó. Na derme se encontra nervos, terminações nervosas, corpúsculos nervosos de Reiser, Ruffini e Pancini. Mas eu quero que vocês façam um esquema agora, ó. Coloca, acho que tem essa fotinha no material de vocês. Então, circula a terminação de Ruffini, circula aí e coloca, é um tipo de receptor o quê? Táctil, térmico, na verdade. Então, circula Ruffini. Sabe por que eu tô dando isso aqui, gente? Porque na questão da prova da Nina, sempre tem verdadeiro ou falso. E ela sempre troca o Ruffini e o Pancini. Ao invés de colocar no Ruffini, que é térmico, ela coloca que é táctil, o que eu acabei de falar, né? E aí vocês vão colocar como verdadeiro ou falso. Então, o de Ruffini é um receptor térmico. Então, você vai sentir se está frio ou está quente. Se está frio ou está quente. Então, você ativa essa terminação. O de Pancini é de pressão, tá? E o último, de Merkel, é o de táctil. Que esse daqui, ele vem lá das células de Merkel, tá? Então, as 3 coisas que eu quero que você puxe na apostila e complete é isso aí, ó. Os tipos de receptores de cada um desses corpúsculos. Amiga, você marcou 5h18, mas tem que sair daqui de horas. Gente, marcaram? Igual eu vou tirar um print aqui, ó. Não sei se o material tem completo, sei não. E a última capa, que é a capa mais profunda, hipodermis, ou também chamada tecido subcutâneo ou panalículo adiposo, tá? É a última capa da nossa pele, a última mais profunda, e está contida com vários adipocitos. Esses adipocitos vão guardar lípidos, vão guardar gordura. Então, serve como aislamento e como o quê? Uma reserva energética. Então, aqui, ó, a fotinha. Epidermis, dermis e hipodermis. A hipodermis também pode ser chamada subcutâneo, que está debaixo da cutis, tá? É a continuação da derme, sem um limite definido. É uma capa de tecido adiposo, que é um conectivo especializado, tá? Também pode ser chamado panalículo adiposo. E tem um espessor variável. O que é isso, espessor variável? Quanto mais você come, mais os adipocitos se enchem de gordura, então maior fica essa capa. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, gente, é que na hipodermis, ela difere no homem e na mulher. Você pegar na mulher, a capa da hipodermis está maior no quadril. Já no homem está maior na barriga, nos ombros. Então, de acordo com os hormônios, se é masculino ou feminino, eu tenho uma disponibilização da hipodermis de acordo diferente, tá? Com as regiões do nosso corpo. Essa capa cumpre função importante de armazenamento de energia, tá? Porque lípido é um tipo de energia para o nosso corpo. E como aislamento. E constitui a nossa hipodermis ou face subcutânea. Socorro! Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida sobre essa parte teórica? É chato. Pele é um negócio chato. É um assunto chato. Agora eu vou botar para vocês algumas lâminas aqui, ó. Cineminha, bebês. Gente, em lâminas é fácil pele. Por que é fácil pele? Porque a maioria das lâminas da pele, vocês já viram em epitelial, com lâmina de epitelial, né, plano estratificado, e vocês já viram na dermis. A gente já estudou conectivo, e quando a gente vê as lâminas de conectivo laxo ou denso, eu sempre dizia, isso aqui é uma lâmina da pele. Vocês vão ver que tem uma transição entre laxo e denso não modelado. Então, a maioria se repete aqui de novo, ó. Essa capa aqui, ó. Vai perguntar, que tecido é esse? Não, vai perguntar, que órgão é esse? Agora vai mudar no segundo parcial. Então, bora lá, devagarzinho. Que órgão é esse, gente? A pele. A pele. Dentro desse órgão da pele, quero que vocês me digam o que é esse número 1 aqui, o que é esse número 2 aqui, o que é esse número 3 aqui. Bora lá. O que é o número 1? É a queratina. Uma queratina. Exatamente. 2. Epidermis. Epitélio, plano, estratificado, queratinizado, tá? E o tipo 3?
O conectivo. Tecido conectivo. Mas, se você sabe que você quer queratina, que você quer a pele, você vai ter que dizer que o número 3 é um tecido conectivo laxo, tá? Que isso aqui é a nossa dermis papilar. Isso você tem que saber. Então, a dermis papilar é a dermis que está em contato com a membrana basal, em contato com a epidermis, tá? E ela é laxa porque tem mais células que fibras. Perfeito. Olha pra cá, gente. De novo, que órgão é esse? Vai lá. Que órgão é esse? É muito fácil, gente. Pera, porque órgão é só você ver a camada de queratina. Mas perfeito. Bora adentrar em outras coisas. O que que é? Olha aqui de novo. Ó. O que que é o número 1? O que que é o número 2? O que que é essa coisinha aqui, que é o 3? Essa aqui, que é o 4? E isso aqui, que é o 5. Bora lá. Então, o que que seria essa capa aqui? 1. Queratina. Queratina. O que que é o 2? Tecido epitelial plano estratificado. Queratinizado. O que que seria esse 3 aqui? O epitélio adentrando na dermis. O que que seria o 3? Crista. E o que que seria o 4? Que é a dermis adentrando na pele, na epidermis. Papila. Papila. E o que seria o 5? Dermis papilar, tá? A dermis papilar, ela é constituída por um epitélio, o epitélio é por um tecido conectivo laxo, tá? Aqui não dá pra ver a reticular, mas eu vou mostrar outras imagens que dá pra ver, vocês vão ver a diferença. Olha aqui de novo, gente. Aqui, ó, dermis papilar, tá? Formando a nossa papila. Só quero que vocês entendam que isso aqui que tá circulado é uma crista. O que ele tá botando aqui, gente, ele tá dizendo que é dermis papilar, porque esse tecido aqui, ó, que tá ao redor dessa crista, é dermis papilar. Depois, olha pra cá, ver se vocês conseguem entender que tem meio que uma transição aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Aqui tem mais células. E aqui eu tenho uns ácidos de fibra conectiva maior, mais grosso. Então, por isso que aqui é tecido conectivo denso não modelado. E aqui é um tecido conectivo laxo, tá? Aqui é dermis papilar, aqui é dermis reticular. Todo mundo deu para perceber isso aqui, gente? Aqui tem uma papila e aqui tem uma crista, tá? Aqui, só para vocês verem a diferença, ó. Dermis papilar é a superficial, a reticular é a mais profunda. Na dermis papilar eu tenho muitas células, aqui na reticular tem poucas células. Quanto à vascularização, meus amores vão ver que é o seguinte, ó. Os vasos sanguíneos maiores estão mais profundos. Então, aqui eu tenho a minha dermis reticular, que esses vasos maiores vão gerar os vasozinhos menores que estarão na minha dermis papilar. A dermis papilar, ela vai nutrir a epidermis, que é avascular, por um processo de difusão facilitada, difusão simples. Todo mundo lembra disso aqui? Então, quando eu falo de vascularização, a regrinha é: a epidermis é avascular, a dermis papilar é vascular com vasos pequenos e a dermis reticular é vascular com vasos grandes, tá? Essa é a regrinha. Depois, quanto ao colágeno, na papilar tem a 1, 3 e 5 e na reticular tem 1, mas principalmente o 3, porque o 3 é o que dá o nome à dermis reticular, tá? O tecido conectivo da papilar é láxeo e o da reticular é denso irregular ou denso não modelado, que é a mesma coisa. Então, aqui tem um quadro comparativo entre dermis papilar e dermis reticular. Vou mandar agora para vocês também lá, tá? Perfeito. O que eu falei para vocês dos vasos, olha só. Os vasos maiores, mais grossos, estão na região da dermis reticular, que vão mandar vasozinhos, né, capilarizinhos menores para dermis papilar. E a partir da dermis papilar, elas vão irrigar a epidermis, mas sem ingressar por um processo de difusão, tá? Outro desenho que eu achei bonitinho na internet, esse daqui, ó. Só para vocês verem, olha para cá, gente. A nossa dermis papilar formando as papilas na epidermis, que são essas protrusões aqui, tá? Outra lâmina, presta atenção, gente. Olha o que eu vou botar. O que é isso no 1? O que é isso no 2? O que é isso aqui no 3? E o que é isso aqui no 4? Bora lá. O que seria 1? Que órgão é esse? A primeira pergunta. Pele, né? É o órgão pele. O que é a capa 1? O que é isso aí? 1, marcado de 1. Queratina. O que tá marcado de 2? Tecido epitelial Plano plano estratificado, queratinizado. Certificado, queratinizado. O que tá marcado no 3? Tecido conectivo laxo. É, mas aí você fala dermis papilar, tá? Que é um tipo de tecido conectivo lá. O que tá marcado no 4?
A dermis reticular? Exatamente. Porque mais ou menos por aqui, ó, você encontra meio que uma transição, ó. Aqui já tem umas fibras mais grossas de colágeno, tá vendo? Então, por isso que isso aqui é a dermis reticular. De novo, olha pra cá, gente. Extrato da papila, ou seja, aqui vocês vão ver que mais ou menos essa aqui seria a transição. Isso aqui é a minha dermis papilar, formando as papilas, ó, que está representado nessa setinha. Isso aqui é o extrato reticular da dermis, porque tem uma transição, vocês estão vendo aqui mais grossos as fibras, ó, menos células, tá? Por isso que isso aqui é o extrato reticular. Sempre as lâminas de pele vai ser assim, gente. Tem umas coisinhas a mais. Raíssa, dá para perceber que extrato é quando você tem um zon assim? Não dá, gente. Não vai cair para você dizer que célula é essa daqui, que extrato é essa. Não. Mas pode perguntar um extrato só, que é o extrato quê? Córneo, que é o mais superficial, ou mais profundo. Se você pegar essa capazinha aqui, ó, uma capa única de células que estão na periferia, que está na capa basal, é a camada do extrato basal. E que célula é essas aqui, gente? Se marcar o professor, que é eratinocito. Porém, tem uma célula aqui que está meio esverdeada, meio parda, que isso aqui seria o quê? Se o professor perguntar. Nessa lâmina aqui, ele pode perguntar isso aqui. O que seria essa célula aqui? Melanocito, tá? Todo mundo entendeu? Então, essa capa aqui, ele vai perguntar e seria a capa basal. A próxima, se ele perguntar, você pode dizer sem medo de ser feliz que é a espinosa, porque na sequência é a espinosa, tá? Mas ele não pode perguntar especificamente que capa é das 5 lá, porque não dá pra ver. Então, essa aqui é a capa basal, porque vocês estão vendo que é a capa que está em comunicação com a minha dermis, tá? Essas células todas que são aqui iguais, bem basófila, é os queratinocitos. Uma célula que está bem diferente ao redor dos queratinocitos é o meu melanocito. E a próxima capa, se ele perguntasse, você por indução mesmo, diriam que era extrato espinoso. Aqui, em preto e branco, achei interessante com coisa em preto e branco, só para vocês verem o seguinte, ó. Quando na dermis vocês verem um espaço branco com luz, isso é porque é um tubo, né? Mas toma cuidado, se nesse tubo vocês não virem acinos, quer dizer que não é um tubo de uma glândula, é um tubo, tá? De um folículo piloso. Então, tomem cuidado. Isso aí seria as faneiras, né? Que são os anexos. Você vai ver lá na dermis cheio de acinos. Se for acino mucoso, é porque tem lípido, tá? Então, é de uma glândula, o quê? Sebácea. Se você vê um acino, né? E para você chegar a te perguntar o que é essa estrutura, você vai ver. É um acino mucoso de uma glândula sebácea ou um acino seroso, né? Quando for bem violeta, bem de proteína, de uma glândula sudorípara. E quando não tiver nenhum acino, tiver só a estrutura, é um folículo piloso. Então, aqui seria um folículo piloso. Mas calma que eu botei outras lâminas, só pra vocês verem. Só pra gente conversar mesmo. Aqui de novo, gente, olha só. Aqui é a dermis, aqui é a epidermis. Quando a dermis ingressa na epidermis, eu digo que é uma papila. Quando a epidermis ingressa na dermis, eu digo que é uma cresta, tá? Não esqueçam isso. Olha aqui, gente. Raíssa, eu tô vendo vários espaços brancos. Isso aqui é um acino, é? Vocês estão vendo algum acino aqui ao redor disso aqui? Não. Então, isso aqui, gente, é folículo piloso. Daqui vai sair o pelo aqui, ó. Tá vendo? E olha só, ao redor do folículo piloso, é porque nessa imagem não dá pra ver, mas tem várias camadinhas de músculo. Esse músculo, ele tá pertinho do folículo piloso, porque se chama músculo erector del pelo, tá? Então, aqui nessa lâmina tem vários folículos pilosos. Então, é de uma pessoa bem cabeludinha. Aqui de novo, aqui com aumento, mas não dá para perceber, não dá o limite muito bem. Mas só para vocês verem, ó, de profundo a superficial, a gente tem a dermis, a lâmina basal aqui, ó, com a sua capa basal, o extrato espinoso, ó, que vai daqui até aqui, porque é o extrato que tem mais células. Depois o extrato granuloso, já em contato com o extrato lúcido, é o extrato que tem mais granulozinho. Um extrato lúcido, então esse aqui é a pele grossa. E por último, o extrato que as células já não tem mais nem núcleo. Tá tudo ao azar aqui, ó, que é o extrato córneo, tá? Só para vocês verem à disposição. De novo, bora lá. O que está representado no 1, gente? Olha aqui. O 1. O que é isso aqui do 1? Queratina. O que é aqui no 2? Epitélio plano estratificado não queratinizado. Agora, atenção, tome cuidado. O que seria o 3? Cuidado com isso aqui. O que seria o 3? A dermis
Reticular? Por quê? Porque você acha que o 4 é o quê? Aqui, toma cuidado, gente. Essa lâmina aqui, ela tá com pouco aumento. Então, você tá vendo uma grande porção da pele. Nessa grande porção, eu tô vendo, olha só, o tamanho da capa de queratina não tá enorme, né? Mas isso aqui seria a epidermis. Aqui, até aqui, seria a dermis, tá? Eu não consigo ver muito bem a diferenciação, mas eu acho que isso aqui já é a papilar, ó. E bem aqui é a reticular. E tudo isso aqui que tá embaixo, cheio de acino, cheio de células adipocíticas, ó. Bem acidófilo. Isso aqui é a nossa hipodermis, tá? Então, o 4, cuidado, seria panalículo adiposo, hipodermis ou subcutâneo, tá? Vocês olham a coloração. Tá? Então, cuidado. Isso aqui que tá bem acidófilo, bem branco, gente, é tudo cheio de gordura. Então, isso aqui é tecido adiposo, tá? Isso aqui é a minha dermis. Não dá pra ver até a diferença, mas mais ou menos por aqui, ó. Eu tenho a papilar e a reticular. É porque tá com baixo aumento. Entenderam, então, né? A diferença? Cuidado com isso. De novo, olha aqui. Presta atenção pra essa parte aqui. Isso aqui é muito aumento, tá? É uma parte da dermis. Presta atenção. O que vocês acham que é isso aqui que tá marcado com um asterisco? Cheio de... Olha pra cá, gente. Olha o que é isso aqui. Cheio de acinozinhos, ó. O que você acha que é essa estrutura aqui? Cheio de coisinha branca. Isso aqui é o que, gente? Nessa forma aqui. O que é isso aqui, essa estrutura? Um acino? É, assim, tá. Perfeito. Que cor é esse acino? Ele tem lípido ou ele tem proteína? Lípido. Tem lípido. Se ele tem lípido, ele é um acino seroso ou mucoso? Ixi, Mucoso. lípido, comi demais. Mucoso, perfeito. Se é acino mucoso, faz parte de que glândula? Que glândula é essa daí? Que estrutura glandular é essa daí? Você é uma glândula o quê? Sebácea? Sebácea, perfeito. Eu não encontrei outra lâmina, gente, mas presta atenção. Se tivesse aqui ao redor dessa lâmina sebácea, do mesmo jeito, só que cheio de acino seroso, que é lípido, tivesse tudo lilazinho, presta atenção no que eu tô falando. Se aqui tivesse cheio de acinos bem lilazinhos, ó, isso aqui iria ser proteína, tá? Isso aqui é a regrinha, ó, proteína, um acino seroso e seria glândula sudorípara, tá? Porém, aqui do lado, eu tenho uma outra estrutura que, presta atenção, sigam aí. Vocês estão vendo, gente, algum acino nessa estrutura? Ou estão vendo só um espacinho branco aqui e algumas células formando um conductozinho? O que vocês estão vendo aqui? Algum acino aqui no 1? Não. Vocês têm que olhar que não tem acino e tem uma luz. Essa luz é devido a um corte e isso aqui é o meu folículo piloso. Tá? Isso aqui vai gerar um pelo. Daqui vai ser o pelo lá para a epidermis. Tá? Então, cuidado. Olha as estruturas que tem na dermis, quando ele perguntar. Isso é as faneiras, né? Alguns professores vão perguntar. Se eles derem na aula, eles vão perguntar. Se tem acino, perfeito, é glândula. Se o acino é mucoso, é uma glândula sebácea. Se o acino é seroso, é uma glândula sudorípara. Se tem uma estrutura que parece um acino, mas eu vejo e não é bem um acino, tem um buraquinho, uma luz, é um folículo piloso. Então, é isso que eu tenho que fazer para vocês tomarem cuidado. Vou tirar uma foto dessa explicação. E isso é da dermis, não é uma dermis com um aumento elevado, tá? Olha de novo aqui, gente, ó. Aqui tem queratina, epidermis, dermis papilar, dermis reticular, tá? E aqui eu encontro as papilas e as crestas, tá? Aqui, ó, se você parar pra ver, isso aqui é folículo piloso, porque não tem acino, tem só uma célula solta e um espaço em branco. E ao redor... Não, nessa lâmina não dá pra ver. Peraí. Pronto, nessa aqui dá. Ó. Gente, ao redor, geralmente, do acino aqui, ó. Desse acino não. Isso aqui é um folículo piloso, tá? Então, daqui é por causa do corte. Vocês iriam ver um pelo. Ao redor de cada um desses folículos pilosos, eu vou encontrar sempre uma capinha bem vermelhinha de músculo. Esse músculo aqui, tá? Que tá ao redor, é o músculo erector del pelo, que eu falei pra vocês. Dermis papilar, dermis reticular, fibras colágeno, fibroblasta, nanã. De novo, queratina, epidermis, dermis. Aqui a dermis de cima é o que, gente? Papilar. E aqui essa dermis mais louquinha embaixo é a reticular. Quando a epidermis está entrando na dermis, é uma cresta, tá?
E quando a dermis está entrando na epidermis, é uma papila. E vocês nunca podem esquecer. De novo, olha pra cá, gente. Ó, aqui tem vários acinos. Olha pra cá. Isso aqui é acino. Acino, acino, acino. E esses acinos são mucoso. Então, que estrutura é essa? Glândula sebácea. Tá? Só que nesta glândula sebácea, eu tenho um folículo piloso. Que se você ver nessa zona aqui, ó, não tem nenhum acino. E tem uma luz, tá? Então, tomem cuidado. E abaixo do folículo piloso, eu tenho uma camadinha de músculo, que seria o músculo erectodelipelo. Depois eu tenho outros acinos aqui, ó, só que esses acinos são bem lilás. Se são bem lilás, é um acino o quê? Seroso, por isso que a glândula aqui é sudorípara. E aqui eu tenho outros acinos sem o folículo piloso, só que esses acinos são mucosos, por isso isso aqui é uma glândula sebácea, tá? Então, essa lâmina aqui, gente, é só de faneiras, tá? É uma parte que é dada a mais da pele. E é isso, acabamos. Então, só para repassar, isso aqui é um acino mucoso. Aqui é acino seroso. E aqui é acino, mas... Tirar uma fotinha. Gente, alguma dúvida? Alguém ficou sem entender alguma coisa? Vocês entenderam mais ou menos como é que vai ser essa questão de prova? Muito verdadeiro ou falso, tomem cuidado. Depois eu quero que vocês façam as atividades para falar de cada célula, falar de cada capa, tá? Falar um pouquinho dessa secreção citócrina que eu falei para vocês, tá bom? É isso, de pele é isso. Diferença de pele fina, pele grossa, sempre cai na prova. Então é isso, meus amores. Eu vou botar o stop aqui. A gente agora vai se ver na terça-feira, tá? Com cardio. Então se preparem para cardio, que cardio é intenso. Artérias, venas, arteríolas, canalículos, nananana, tá? Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Eu vou estar, ó, online. Já consegui. Luciana, obrigada. Luciana salvou minha vida. Tô aqui inclusive, com o seu cabo, Luciana, ó. Seu cabo. Não, que isso, Raíssa. Mas já vou comprar um cabo novo, tá? E na terça-feira a gente se encontra de novo, mesmo horário, 3 horas da tarde, tá? Com cardio. E aí qualquer coisa vocês já vão me falando, como vocês querem continuar os outros temas, como é que tá nas aulas da faculdade, se o professor tá em que tema. A gente tá mais avançado